Vamos trazer então o grande Jamil Chad lá no ICL Notícias. Vamos ver juntos. Tudo foi motivada pela própria família Bolsonaro, que defendeu publicamente o aumento de tarifas contra os produtos brasileiros. William De Luca com esse cabelinho aí do Belo, né? O William De Luca falou de mim no ICL outro dia. Elô, vou começar a te ouvir. Não, deixa eu passar para o Jamil que chegou agora. Exatamente, Lilian. 5 por 2 ainda é pouco, é o mínimo. Esse povo não abre mão de nada. Pois é, o correto, o que se estuda no universo do trabalho é a escala 4 por 3. Para a pessoa ter um descanso pleno, e eu falo isso como pessoa que eu sou workaholic, mas as pessoas teriam um descanso pleno se elas tivessem 3 dias de folga. E o salário proporcional, nada de cortar salário. Tem que pagar a folga das pessoas. Tem que pagar o descanso das pessoas. Sabe, as pessoas precisam ter bem-estar. É essa que é a questão. Depois eu passo para você, tá, Elô? Só para ser justo aqui com o tempo com o Jamil. Flávio Bolsonaro decidiu mostrar que a sua preocupação com as tarifas passa bem longe do interesse do Brasil, né, Jamil? Olha, vamos lá, porque isso é muito revelador. Essa carta, mais uma vez, é reveladora, assim como foi na semana passada, aquela outra carta que Marco Rubio respondeu para Flávio Bolsonaro. Ele vai tentar, vamos dizer assim, consertar o estrago que foi feito justamente com aquele pedido por parte do governo, perdão, por parte da família Bolsonaro por algum tipo de ação contra o Brasil, e ao tentar fazer isso, ele se complica ainda mais. Vamos aqui enumerar a quantidade, eu diria, de deslizes que essa carta comete. A primeira delas, ele está dizendo o seguinte: olha, nada disso é uma questão econômica, isso é só uma questão política. Bom, se a gente vai no governo norte-americano e lê justamente a investigação que foi feita contra o Brasil, ali não está dito que é uma questão política. Ali eles tentam, claro, trazer argumentos econômicos, tentam mostrar que aqueles produtos americanos estão sendo prejudicados no Brasil. Eles não fazem a ligação política dessas tarifas. Claro que a gente sabe que tem um pano de fundo político, mas o que faz Flávio Bolsonaro nessa carta? Ele tira a máscara, tanto de Donald Trump como do próprio bolsonarismo. Então, olha o deslize, olha o amadorismo dessa manifestação de Flávio Bolsonaro. Ele basicamente diz: a gente sabe que não é por questões econômicas, a gente sabe, por favor, espere até o final da eleição, porque agora essas medidas estão fortalecendo o meu adversário e o adversário de vocês. Ué, mas se é uma questão econômica, não deveria ser um critério? O critério deveria ser só econômico, comercial. E quando ele coloca esse debate, ele está tirando a máscara de todos, dizendo, óbvio, que tudo isso é político e que não existe motivo econômico para ir nessa direção. Esse é o primeiro escorregão. Segundo escorregão, se livrar do Mercosul. Bom, calma aí. Se livrar do Mercosul quer dizer... não sabemos o que exatamente isso quer dizer nas palavras de Flávio Bolsonaro, mas, obviamente, é um enfraquecimento do Mercosul. O que é o Mercosul? Entre outras coisas, ele é uma organização da cadeia produtiva de setor. Exato, Paulo Scaff, para quem não lembra, é o industrial sem indústria. Pois é, 5 por 2 é pouco. Exatamente, meus caros, é isso. Gente, 20 pila, 2 membros. Vamos fechar esses membros aí, vamos ouvir o queridíssimo Jamil Chad, o cara mais bem informado em política internacional, junto com Leonardo Trevisan. Vamos embora. Setores inteiros da América do Sul, entre eles o automotivo. Tem empresas do setor automotivo que fazem autopeças ou compram autopeças de um país, montam um carro ou outro e vendem em outro mercado. O Mercosul é uma cadeia de produção, não é só uma área de livre comércio ou uma união aduaneira. Então, quando ele fala se livrar do Mercosul, ontem mesmo eu recebi várias mensagens de setores produtivos do Brasil dizendo: que história é essa? Porque isso vai, obviamente, levar setores inteiros a ter de se reorganizar no mundo inteiro. Ponto número 1. Ponto número 2. Se livrar do Mercosul quer dizer o quê? Para o acordo Mercosul-União Europeia, que é de
tanto interesse para o agronegócio brasileiro. Ou seja, se livrar do Mercosul quer dizer que aquele acordo que nós levamos 25 anos para fechar com os europeus, que permite a exportação, principalmente de produtos agropecuários, para a União Europeia, isso está suspenso, em dúvida, etc. Claro, muita gente do agro fica falando que história é essa. Então, olha só a quantidade, eu diria, de escorregões. E aí, claro, o pior deles, e aí o documento, se você for lendo o documento, só para concluí-lo, você vai lendo que, na verdade, é um senador ou um candidato a presidente que está disposto a fazer qualquer tipo de concessão no pós-eleição. Essa é a mensagem. Ele está dizendo, olha, aguardem, esperem aí, segurem aí, que depois eu libero tudo. Basicamente é isso que ele está dizendo. Então, se a gente pegar a carta do Marco Rubio, que diz, obrigado por ter oferecido ter uma equipe de transição para nós, ou seja, que história é essa? Quer dizer, o governo Donald Trump vai fazer parte da equipe de transição caso o Flávio Bolsonaro vença. Então, ali já estava eu diria, um sinal gravíssimo da traição, e essa manifestação ela completa essa história. Então, aquela história, se a gente... você vai se enrolando naquele assunto, você vai tentando se desvencilhar dele e, ao mesmo tempo, revelando o que de fato seria o governo de Flávio Bolsonaro. Um governo que seria absolutamente submisso aos interesses norte-americanos. Elô. Exatamente isso, Jamil. Bom dia para você também. Foi o que todo mundo com quem eu conversei no Itamaraty ressaltou, essa subserviência, esse entreguismo, esse viralatismo. Ele ainda fala de 2 pontos que são muito importantes, que é Big Techs e PIX, né? Sim. Sobre o PIX, ele promete que, se for eleito, vai reduzir as tarifas dos cartões de crédito para compensar possíveis perdas. E fala um monte de mentira. Ele diz que os cartões não perderam movimentação nenhuma com o Pix. Mentira, claro que perderam, porque muita gente hoje prefere usar o Pix do que usar um cartão de crédito. Normal, é isso aí mesmo. E as Big Techs, ele critica o governo brasileiro por tentar implementar regras que ainda são tímidas comparadas com regras que já existem em outros lugares do mundo, como na Europa. Então, de regulamentar esse bang-bang que virou, né, as mídias sociais se tornaram. Então, ele diz que não pode fazer isso, e a gente já sabe que eles defendem as Big Techs com unhas e dentes. Agora, eu achei engraçado também, Jamil, que eu estava acabando de ler o documento dele hoje, e ele também fala que eles, não pode taxar a carne, porque vocês vão ter que pagar mais caro aí nos Estados Unidos. E vocês estão falando da carne, mas a carne é o principal problema para o desmatamento, e vocês querem discutir o desmatamento. Obrigado, então, socorro! Ou seja, ele se atrapalha de tudo quanto é jeito, né? Ele faz uma miscelânea e que só ele sai mal nessa história. Eu tive lendo também, porque esse documento dele foi incluído eles chamam docket, né? Digamos, um grande arquivo que a representação de comércio abre para todo mundo que quiser se manifestar. E tinha ali manifestação da Tesla contra as tarifas, tinha manifestação de várias associações comerciais, tinha uma manifestação de um grupo de pequenos e médios empresas americanas falando que quem vai pagar o pato são eles de novo, dizendo que na primeira rodada do tarifaço foram eles que sofreram. Então, assim, é um lugar muito interessante da gente ficar pescando ali. Agora, eu acho que o Flávio, pessoalmente, a campanha dele, ficou sem saída, porque já está marcado na família Bolsonaro essa atuação contra o Brasil, de ter ido pedir imposição de tarifa para ver se barrava o julgamento do Bolsonaro, para ver se ajudava o Flávio. Já está com eles essa pecha, não tem como sair, a não ser que ele rompa publicamente com o irmão, diga que foi o irmão que fez, ele não tem nada a ver com isso. Então, isso daí já era. Aí ele vai tentar pedir para não ter. Agora, o governo brasileiro está trabalhando com a perspectiva de que, sim, no dia 15 de julho, o Trump vai baixar as tarifas de 25% e vai continuar conversando, como fez da outra vez, para ir tirando alguns itens dessa lista pouco a pouco.
Então, o governo brasileiro vai continuar negociando e o Flávio vai ficar com cara de tacho, porque se a família dele é que pediu e agora ele está pedindo para não impor e as tarifas sairão, ou seja, ele não consegue nada de lugar de nenhuma situação, né? Agora, Elô, deixa eu só explicar uma questão que você tocou e é fundamental. Quando você abriu nesse site do USTR, que é o departamento, não é o departamento, o escritório de comércio da Casa Branca, você viu várias manifestações, como você disse, da Tesla, de pequenas empresas, etc, etc. O que é isso? E eu acompanho isso há 26 anos, porque o USTR faz essas investigações em relação ao Brasil e a vários outros países, de forma quase permanente. O Brasil já enfrentou coisas muito parecidas com isso lá atrás, no Fernando Henrique Cardoso, etc. Essas manifestações são, vamos dizer assim, perdão, esse espaço é justamente para que, num país democrático, como era, pelo menos nos Estados Unidos, você tenha espaço para que a sociedade civil e representantes de indústrias possam se manifestar sobre políticas públicas. É para isso que existe. É normal. Inclusive, é um mecanismo de consulta, eu diria até bastante sofisticado, no sentido de, olha, temos um canal aqui para que vocês, afetados ou não, importadores ou exportadores, consumidores, qualquer pessoa possa vir e falar. Por exemplo, só para colocar aqui num exemplo concreto, lá atrás, lá quando as patentes e quebra de patentes foram discutidas entre Brasil e Estados Unidos, não sei se vocês se lembram, isso era ainda Fernando Henrique Cardoso, José Serra era o ministro da Saúde, quebrou patentes, ou pelo menos ameaçava quebrar patentes. Os americanos foram lá e colocaram uma investigação contra o Brasil justamente por conta dessas violações, segundo eles. E aí, nessas consultas, quem apareceu para se manifestar? Justamente os pacientes, as pessoas que sofriam naquele momento com o vírus do HIV, dizendo, olha só, nós precisamos de acesso a remédios. Então, para vocês entenderem o que é esse mecanismo, sabe quem nunca apareceu nem lá, nem durante e nem agora? O governo brasileiro. Na verdade, nenhum governo. Por quê? Porque esse não é o espaço para isso. Sabe onde faz a negociação o governo brasileiro? Num outro diálogo institucional entre os ministérios brasileiros e os ministérios norte-americanos. Ontem, o governo brasileiro entregou uma nova proposta para os Estados Unidos. Nessa nova proposta, o Brasil está dizendo, olha, nós não sabemos o que vocês querem, porque há meses nós estamos perguntando, e aí, vamos negociar? O que é que a gente pode oferecer que não nos prejudique, obviamente, de forma existencial, mas o que é que a gente pode oferecer para vocês para que a gente possa negociar esses 25%. E o governo americano fica sendo ambíguo, não responde, etc. Então, o que fez o Brasil ontem? Falou, olha, está aqui uma proposta. A proposta é a seguinte, nós estamos dispostos a reduzir tarifas em algumas dezenas de produtos americanos no mercado brasileiro. Bens industriais, bens químicos, setor farmacêutico, questão, por exemplo, de tecnologias, nós estamos dispostos a reduzir essas tarifas. Mas vocês precisam dizer quais. Vocês precisam dizer em quais modelos, basicamente, vocês querem negociar. Essa foi a proposta do Brasil. Então, a narrativa, Elu, de que não existe, a narrativa, obviamente, bolsonarista, que não existe uma negociação que é Flávio Bolsonaro que vai salvar, é, obviamente, uma enorme falácia, porque sim existe. Agora, como você bem colocou, a percepção do governo brasileiro é de que, infelizmente, algo virá no dia 15. Vamos ver qual será esse pacote e vamos ver de que forma vai continuar, porque, obviamente, essa é uma negociação. Deixa eu trazer aqui, o César está doido para falar com vocês, mas antes eu queria só trazer o print do presidente Lula, né, na conta institucional da plataforma, no X, ele rebateu a posição do Flávio, usando palavras como entreguismo e defesa da soberania nacional. Lembrou também que o Tarifaço foi motivado pela própria família Bolsonaro, né? Então é um print bem longo, mas a gente destaca essa parte em que ele fala aí, César, que o mais absurdo é saber que a origem disso tudo foi motivada pela própria família Bolsonaro, que defendeu publicamente o aumento de tarifas contra os produtos brasileiros. Isso desde o começo dessa história, tá? Não só agora. Exatamente, eles celebraram isso abertamente. Então não dá agora para dizer que não era bem isso, a gente queria só classificar PCC e CV
como grupos terroristas. Não. Quando saiu o primeiro tarifaço, dia 9 de julho do ano passado, de 2025, eu lembro bem, o Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, todos eles, o próprio Flávio, vieram ao público e disseram, olha aí, que maravilha. O Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que, olha, se for cenário de terra arrasada, pelo menos terei vingado o nome do meu pai. Então tudo isso assim, claro como a luz do dia. Não resta a menor dúvida de que os Bolsonaro defenderam isso. E, Jamil, queria te ouvir, porque assim, é um negócio tão louco que beira o sincericídio, esse negócio do Flávio, sabe? Lendo o conteúdo, dá a impressão que era o Jameson Greer, que é o representante de comércio dos Estados Unidos, dizendo que o que nos interessa é isso e aquilo, um candidato, um senador da República do Brasil, que se comporta basicamente como um emissário dos Estados Unidos para dizer que, olha, a gente vai entregar tudo que a gente quer sim, só dá uma segurada, porque nesse momento pode pegar mal demais para a minha campanha. Basicamente, o que o Flávio Bolsonaro está fazendo aí é rifando a soberania nacional, né, Jamil? E aí eu quero te ouvir, como é que foi a reação? Você tem muito trânsito no Itamaraty, entre os diplomatas e tal. Como é que o Itamaraty sente essa questão para além do governo federal e o que entende-se ser pertinente fazer como próximos passos nesse sentido? César, acho que a palavra correta que você usou, rifou, né? Ele rifa a economia nacional, ele rifa justamente qualquer tipo de interesse de setores específicos no Brasil, em troca do apoio de Donald Trump à sua própria campanha eleitoral. Então, como ele vive uma situação complicada interna no Brasil, sem dúvida nenhuma, ele vive uma situação, inclusive, entre aliados, neto de ditador falando de mulher que não deve votar, a esposa do seu pai que vem a público para dizer tudo. Como ele vive essa situação, ele recorre a Donald Trump para ver se salva de alguma forma ou usa, basicamente, Donald Trump para salvar a sua própria campanha eleitoral. Agora, eu fico imaginando, você tem toda a razão, César, porque rifar, eu acho que é exatamente essa palavra. Você imagina, você é um governo estrangeiro, você recebe isso, essa carta de um candidato para a eleição presidencial da maior economia da América Latina. Aí você fala, puxa, é o nosso homem, né? Eu não preciso fazer nada, eu não preciso derrubar portão de palácio presidencial, eu não preciso mandar tanque, eu não preciso mandar míssil, eu não preciso fazer nada. Eles estão fazendo por nós. Porque, vamos lembrar, o governo norte-americano quer essa influência para ganhar dinheiro, para ganhar influência, para ganhar negócios, para, de uma certa forma, garantir a sua presença econômica, financeira num outro país. É para isso. O que o Flávio Bolsonaro está oferecendo olha, não precisam sujar as mãos. Nós aqui faremos tudo isso por vocês. Basicamente isso. Né? É uma troca espetacular. Eu ofereço o país em troca do apoio de vocês à minha candidatura. É muito simples. Agora, a percepção, em primeiro lugar, algumas pessoas que eu ouvi ontem e hoje pela manhã, dizendo o seguinte, olha, fica muito... o que a Elo colocou é muito correto. Fica muito difícil sair de uma situação como essa. Então, vamos ter de acompanhar os próximos passos para saber até que ponto isso foi organizado com os americanos. Ou seja, se essa carta foi escrita sozinho pelo Flávio, ou pela sua equipe, se isso teve orientação do governo de Donald Trump, olha, escreva isso, coloque isso, bote isso, etc., porque depois, jogada ensaiada, né? Depois a gente faz isso e você tenta sair bem na fita dizendo, olha, fui eu que evitei tal tarifa e tal outra coisa. Então, vamos aguardar os próximos passos, na verdade, é essa a percepção de alguns dos embaixadores que eu conversei, aguardar para saber se isso é só mais um escorregão gigantesco da candidatura de Flávio Bolsonaro ou se é uma jogada ensaiada com a Casa Branca. De todas as formas, não pega bem, né? Seja ela um escorregão, seja ela uma jogada ensaiada com os adversários econômicos, fica muito complicado você falar, eleitor brasileiro, venha comigo, porque eu já ensaiei a jogada com o nosso adversário. Que história é essa? Né? Fica obviamente uma história. Agora, César, só para completar, não há nenhum tipo de dúvida de que o governo norte-americano quer alguém dócil como Flávio Bolsonaro.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!